para gravar, principalmente para vocês, principalmente para vocês terem o conhecimento que eu tô gravando, tá? Então, é isso. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Acho que é, a todas e o Gabriel, que eu acho que é o Gabriel Ramos que está aqui só, essa é todas as meninas da sala. Uh, Boa tarde. E, bom, eu vou começar a aula, eu vou apresentar minha tela aqui para vocês, para mostrar a atividade do Google Forms que eu mandei para vocês sobre a história. E depois a gente vai corrigir pergunta por pergunta. A gente vai ver alternativa por alternativa. E aí a gente vai corrigir a atividade junto, tudo bem? Da mesma maneira que a gente faz na sala, tá? Então tá bom. Eu vou apresentar minha tela agora. Professor, A aula de hoje dure menos do que dura geralmente, tá? qual é a atividade? A atividade de pré-história. Você já fez ou não fez Fiz. ainda? Fez? Então, então tá tranquilo, tá? Vocês conseguem enxergar minha tela aí? Mais ou menos. Não tá dando pra ver? Tá um pouco embaçado. É porque aqui eu não consigo visualizar direito como que tá. Por isso que eu tô perguntando pra vocês se tá dando pra ver a atividade. Tá, agora dá. Agora dá? Atividade pré-história, sexto ano, tá todo mundo pra enxergar? É porque pra mim aparece, tá travada a tela de apresentação, então por isso que eu tô perguntando pra vocês. Bom, apareceu pra mim aqui agora. Tá tranquilo. Então, gente, ó, eu vou fazer a atividade junto com vocês agora e vamos responder juntos. Aqui, ó, nome, professor Léo, prof. Léo. Aqui, no nome, vocês vão colocar o nome de vocês, né? E a série e a turma. Para quem é do sexto D, coloca sexto D. E para quem é do sexto G, coloca sexto G. Tá? Vou colocar sexto D. Aqui, eu coloquei alguns vídeos, certo? Que eu acho que são interessantes e bem explicadinhos, bem didáticos, para que vocês consigam vocês assistam e consigam responder as perguntas da melhor maneira possível. Então, esses vídeos são muito bons. O primeiro, é a origem dos Homo sapiens e como que eles se espalharam pelo mundo, beleza? E então, esse primeiro vídeo. O segundo vídeo é uma videoaula de uma professora, a professora Annelise, que é uma videoaula muito boa mesmo, e muito didática e muito bem explicadinha sobre a pré-história. Tranquilo? E aqui, as duas aulas do Centro de Mídias, tá? Tanto do dia 28 do 4 quanto do dia 5 do 5, que fala sobre a pré-história, tanto a formação dos povos quanto as teorias sobre a origem do homem americano, tá? Então, são dois vídeos muito importantes aí do Centro de Mídias, que faz uma explicação sobre a pré-história para para a gente não ficar perdido aí na questão dos vídeos e das atividades do Centro de Mídias, porque eles também estão trabalhando o mesmo conteúdo. Eles estão um pouquinho mais adiantados, mas eles estão trabalhando o mesmo conteúdo que a gente, beleza? Bom, a primeira pergunta aí, eu vou ler, aí só deixa eu fechar a porta aqui para ver se o barulho diminui, tá? Só um minutinho.
Voltei. Tá dando pra me ouvir agora? Sim. Foi mal, Sim. Meu celular Sim. travou, ficou com a tela preta, assim, ó. Aí, só que, como eu tô com o computador ligado também, o meu celular ficou com a tela preta, só que eu tava me enxergando na câmera, então a minha câmera tava ligada normal. Então, me desculpem aí, né? Me desculpem que o meu celular travou, infelizmente. Eu fui mexer aqui, meu celular travou. Bom, voltando, deixa eu apresentar a tela de novo, que eu acho que saiu. Pronto. Desculpem, imprevistos que acontecem mesmo no meio da aula. O celular trava, acontece. Bom, tá dando pra enxergar de novo aí a tela? Sim. Certo. Então, vou Sim. falar, tá dando pra ver a primeira questão, né? Questão 1. Então, eu vou ler com vocês, e aí eu vou perguntando qual que vocês acham que é certa, qual que é errado, por que que é errado, por que que é certo, tá? Então, bom, primeira questão aí. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo a sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Eu vou explicar essa questão para vocês, tá? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem, que eu vi aqui mandou mensagem. Vixe, pessoal, essa atividade foi um pouco ruim. Tudo bem, gente. Ô, pessoal, uma coisa que eu preciso falar para vocês. A atividade, exercício, é para a gente testar os nossos conhecimentos. Se a gente for mal, tudo bem, não tem problema, tá? Aqui, pelo menos nas aulas de história, a quantidade que vocês acertam ou erram não faz muita diferença, não. O que faz diferença é o quê? É vocês identificarem que vocês têm dificuldade e tentar melhorar naquele aspecto. Então, a questão não é se vocês foram mal, foram bem na atividade. Isso aqui não é uma prova de vestibular. Tipo, vocês não vão fazer essa prova, essa atividade para passar em alguma coisa, tá? Estão fazendo essa atividade para testar os conhecimentos de vocês mesmos e para testar e para ver também como que vocês estão absorvendo os conteúdos. A aula de hoje é justamente para isso, para tirar as dúvidas e para explicar o conteúdo, para explicar também como ler a atividade, como fazer, certo? Porque não é simplesmente ler a questão e marcar uma alternativa. A gente precisa ler a questão e interpretar a questão e também saber o que, que a questão está pedindo, né? O que, que a pergunta está pedindo, que alternativa que a pergunta quer, tá? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, não tem problema se foi mal, se errou tudo, se acertou tudo. Aqui é mais para a gente testar nossos conhecimentos e para aprender. Se fosse só para acertar, a gente não estaria na escola, não é? A escola é realmente o lugar para a gente aprender. Aprender algo que a gente não sabe e para aprimorar aquilo que a gente já sabe. Então, fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou explicar a Professor, pergunta para vocês. Oi. o que aparece quando você termina de responder a atividade? O que aparece quando vocês terminam de responder? Ah, Então, quando vocês terminam de responder, lá no final vai ter aqui enviar. Aí eu vou mostrar para vocês o que, que vai aparecer. Vai aparecer um negócio que é ver pontuação, né? Para ver como que vocês foram, que pergunta que vocês acertaram, que pergunta que vocês erraram. E também vai aparecer o feedback. O que, que é o feedback? É a devolutiva. É o porquê que você errou, qual que é a alternativa certa, por que, que aquela alternativa é a certa, tá? Então a gente vai ver tudo no final. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar isso. A gente vai ver as perguntas. Se a pergunta está certa, se a pergunta está errada, por que está errado, por que está certo, tá? Então a gente vai aprender a meio que responder as perguntas de múltipla escolha, beleza? Porque geralmente as pessoas falam assim, mas é múltipla escolha, é só marcar um xizinho, é só assinalar uma pergunta. Mas não é. Tem uma resposta certa.
Se tem uma resposta certa, a gente precisa aprender a assinalar a resposta certa e aprender o que a pergunta está pedindo, tá? Então vamos lá. Eu vou ler de novo a questão 1, eu vou explicar ponto por ponto, beleza? 1. Os nossos ancestrais, ou seja, os seres humanos que a gente está estudando em todas as aulas anteriores, né, que são os seres humanos lá da pré-história, os nossos ancestrais, eles dedicavam-se ao quê? À caça. A caça de quê? De outros animais, de restos de outros animais para alimentação. Então, eles se dedicavam a esse tipo de caça. A pesca, ou seja, a pesca, a coleta de frutas e vegetais, garantindo a sua subsistência. O que é subsistência? Subsistência é quando você consome algo só para você sobreviver, certo? Então, Gabriel, espera aí, não precisa responder agora não. Você pode responder depois que a gente terminar a, a revisão aqui, tá? Daí você fala assim, mas professor, eu já vou ter essa resposta certa. Você que sabe. Se você quiser responder agora, pode responder, mas se quiser esperar, tudo bem. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando você fala que é a sua subsistência, é quando você usa a alimentação para você sobreviver. É aquela alimentação que é necessária, aquela alimentação base para que você consiga sobreviver. Então, o que é subsistência? É quando você consome para você sobreviver. Tranquilo? Deu para entender isso? Sim. Sim? Então, ó, vamos continuando aí. Nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo a sua subsistência, ou seja, garantindo a sua sobrevivência. Porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. O que é agricultura? Agricultura é quando você faz plantações, né? Para sua não só sobrevivência, mas também para a produção de alimentos, não é? Agricultura. Alguém já ouviu falar de agricultura? Sabe o que é agricultura? Sim ou não? Sim. Sim, né? Agricultura é a produção de alimentos, né? Através do quê? Do solo, através da terra, quando você planta alimentos, certo? E a pecuária é a domesticação de animais, né? Principalmente de bois e vacas e alguns outros animais. Então, nessa pergunta está falando o quê? Os ancestrais antes da Revolução Agrícola, ou seja, antes do ser humano aprender a plantar e a domesticar os animais, certo? Seguindo aí. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O que ele está falando aqui? Lembra que eu falei nas últimas aulas sobre os nômades? Lembra? Vocês lembram? Sim. Sim. O que é nômade? O que é uma pessoa? O que são seres humanos nômades? Seres humanos nômades é quando o ser humano ele não fica fixo num lugar só, né? Ele não mora só em um lugar. Ele vive andando, se mudando, não é? Para vários lugares. Exatamente, ó, pessoas que ficam se transportando de um lugar para o outro. Não é exatamente isso que está falando aqui no final da pergunta, ó. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Não é um movimento de nômade? Ele precisava mudar de lugar para conseguir alimento? Sim, né? Sim. Então, ó, vamos aí aqui, ó, no subtexto, na pergunta. O texto, ou seja, esse textinho aí que a gente leu, o texto refere-se ao movimento migratório. O que é o movimento migratório? De migração, né? De andar.
movimento migratório denominado A. Pendularismo. É A? Não, né? O movimento pendular é quando a gente sai de um lugar, vai para outro e volta. Sabe, pêndulo? Alguém sabe o que é um pêndulo? O pêndulo é aquele tipo aquele negócio que fica assim, ó, sabe? Indo pro outro. Aí faz esse movimento aqui, assim, ó. Sabe? E, gente? Sim? Então, por exemplo, de movimento pendular é quando a gente sai, né? O pai de vocês ou alguém que não trabalha em Morato, faz o quê? Sai de manhã, pega o trem aqui na cidade de Fresco Morato, vai para São Paulo, trabalha o dia inteiro e volta. Isso não é um movimento pendular, ó? Vai e volta. Sim? Sim. Sim. Então não é a A, tá? Não é a A. Por quê? A A tá falando desse movimento de ida e volta, tá? Sendo que o ser humano na pré-história ele não fazia esse movimento pendular. Ele fazia um outro tipo de movimento, que até no final do texto fala, ó, uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Então, B, é o movimento, é o nomadismo, ou seja, no movimento nômade? Sim. Sim, né? É a B. Então, quando eu coloco aqui nomadismo, vem de nômade. Ou seja, o ser humano lá no período paleolítico, aquele ser humano que precisava é, é, andar para procurar comida, ele não sabia ainda plantar e nem domesticar os animais. O movimento que ele vai fazer vai ser um movimento de nomadismo. Ele vai se mudar constantemente em busca de alimentos, beleza? Porque ele não produziu o próprio alimento, ele só coletava o próprio alimento. Tranquilo? Tá bom. Ele vai produzir o alimento dele, mas porém vai ser mais para frente, lá no período neolítico, tá? No final do período neolítico com a revolução agrícola. Mas antes, não, tá? O movimento que o ser humano vai fazer aí vai ser um movimento de nomadismo, de movimento nômade. Vamos ver aí as outras alternativas e ver por que não não são as outras alternativas. Êxodo rural, não é. Êxodo rural é quando você sai de um lugar, você sai do campo para as cidades, né? E nessa época não existia cidade, não existia urbanização ainda. É transhumância, eu nem sei o que é isso. E sedentarismo, também não vai ser sedentarismo, porque o ser humano só vai ser sedentário a partir do momento que ele descobrir a agricultura, quando ele descobrir que pode plantar. Ele só vai se sedentarizar, ou seja, ser sedentário, quando ele também domesticar os animais e aprender a plantar. Porque aí, gente, tá dando um eco. Obrigado. Então, o sedentarismo ele vai vir só no final do período neolítico. Esse período aqui no texto está falando principalmente do quê? Do período paleolítico, do primeiro período aí da pré-história, tá? Onde o ser humano ele era nômade e se dedicava à caça, à pesca e à coleta de alimentos. Ele precisava migrar, ficar mudando de lugar constantemente porque ele não produzia o próprio alimento. Então, o sedentarismo só vai ser só vai acontecer a partir do momento que o ser humano aprender a plantar e a partir do momento que o ser humano domesticar os animais e a partir do momento também que o ser humano dominar o fogo. O ser humano vai dominar o fogo ainda no período paleolítico, porém ele vai dominar o fogo mesmo, tipo produzir o fogo para outros fins, como produção de armamentos, por exemplo, de metais, etc., a partir dessa sedentarização, tá? Da junção aí da formação das primeiras aldeias, das primeiras tribos. Tranquilo? Deu para entender a um? Sim. Sim? Ela é difícil, tá, gente? Eu sei que ela não é muito fácil, não. Ela é um pouquinho difícil.
Mas não é que ela é difícil, tem algumas palavras difíceis, né? A ideia é fácil dela, né? A ideia, o que que ela está querendo passar, o que que ela está querendo falar, não é difícil, que a gente estudou isso. Porém, como é umas palavras mais difíceis, é, ela parece ser um pouquinho difícil. Mas, aí o que a gente faz? Né? O que a gente faz? A gente precisa ler mais. A partir da leitura que a gente vai adicionando vocabulário a gente vai adicionando palavras no nosso vocabulário, né? Então, por isso que a gente precisa ler, vocês precisam ler mais, eu também preciso ler mais, para a gente conhecer palavras novas. E é através do conhecimento de palavras novas que a gente consegue ver uma pergunta dessa e responder facilmente, tá? Então, gente, uma dica para vocês aqui. Leem, vocês precisam ler, tá? Principalmente para treinar a leitura, treinar a interpretação do texto e também adicionar palavras no vocabulário. Tudo bem, Pedro. Acontece. Ontem eu fiquei a manhã inteira sem internet, a tarde inteira sem internet. Eu só consegui mandar atividade por conta, quer dizer, eu só consegui mandar conteúdo ontem por conta que eu tinha internet no celular. Né? Felizmente, né? Imagina se eu não tivesse internet no celular, né? Eu nem consegui mandar. Bom, vamos para a questão 2 aí, tá? Vamos para a questão 2. 2. A transição do Paleolítico para o Neolítico entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C. foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre elas, podemos citar a. O aparecimento da linguagem falada. Vocês acham que é A? Peraí, só deixa eu abrir a porta aqui. Peraí que eu não vi a mensagem. Peraí rapidinho. Não. Não é a, né? Ó, vamos ver a pergunta de a transição entre o Paleolítico e o Neolítico, entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. O aparecimento da linguagem falada não foi uma delas, tá? Então não é a. B. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. É a B? Sim, né? Sim, porque lembra que eu falei na última pergunta, que o ser humano só vai se sedentarizar, né? A partir do quê? A partir da domesticação dos animais, aparecimento da pecuária, do pastoreio, e também da agricultura, quando o ser humano aprende a plantar. E esse processo vai acontecer lá no período neolítico. Então, quando a gente fala assim, a transição do paleolítico para o neolítico, é isso. É esse processo de sedentarização. Quando o ser humano se torna sedentário, ele vai passar a não ser nômade mais, porque ele não tem necessidade de andar para procurar comida. Agora, ele consegue produzir comida num lugar só. Por exemplo, plantando num pedaço de terra. Ou domesticando os animais, ou para consumo ou para utilização desses animais na própria agricultura. Né? Por exemplo, o boi era utilizado para abrir a terra, né? Fazer o arado, que é o quê? É tipo, o boi puxava um carrinho e esse carrinho tinha uma madeira, né? Que quando o boi puxava, fazia em linha reta ali a abertura, né, da terra para que depois é só você jogar a sementinha ali e, e fechar a terra e vai nascer a plantação, né, de uma única plantação de um único produto ou de outros produtos também de uma vez, né? Então, quando o ser humano aprender a plantar com o aparecimento da agricultura, vai ser extremamente importante e vai ter. É uma mudança básica, mas que vai ter uma, uma importância muito importante aí para que o ser humano ele comece
a se organizar tanto politicamente, né? Acho que eu já tinha feito isso de novo. Tudo bem. Então, o que acontece? Tanto para se organizar politicamente, quanto para se organizar em aldeias e tribos e etc. Então, esse processo de sedentarização vai acontecer principalmente no período neolítico, que aí que aparece aí, né, o período aí entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C. Tá? Então, não é a A, é a alternativa B, a alternativa correta, tá? O aparecimento da magia e da arte? Não. D. O povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental? Também não. E. O aparecimento de vários instrumentos, como a agulha de osso, os arpões, os anzóis, as machadinhas, a lança e a faca? Também não. Vai aparecer outros armamentos no período neolítico? Vai ter desenvolvimento de algumas armas aí, mas não sei. Bom, pergunta 3 aí. Vamos? Bora? Bora. Alguém levantou a mão aí, quer falar? Alguém que levantou a mão? Não? Pode continuar? Vou continuar então. Bom, 3. A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos, que eu mostrei para vocês. O período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. São características do período paleolítico, exceto. Esse exceto é o quê? Que vocês precisam procurar entre essas 4 alternativas a resposta errada. A resposta certa é a resposta errada. Tudo bem? Por quê? Das 4, 3 estão certas e uma está errada. Então, o que a pergunta está pedindo para vocês? Que vocês identifiquem a resposta errada, a resposta que não é a certa. Tá? Tranquilo? Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Então, o que na teoria está pedindo? Está pedindo o quê? As características do período paleolítico. Os homens desse período eram nômades e viviam essencialmente da caça e coleta. É A. Hein? O que vocês acham? Vocês acham que é A? Não? Por que vocês acham que não é A? Porque tá certo, né? No período Tá paleolítico, certo. os seres. Oi? Eu fiz isso aí errado sem querer. Eu entendi outra coisa, mas tá bom, né? Aí já foi. Eu sei, é um pouquinho confuso, mas ó, por exemplo, por que a não é a alternativa que a gente quer? Porque ela é a certa. Ela tá falando certo. E lembra que a pergunta tá pedindo a resposta errada, a alternativa errada, a alternativa que não é característica do paleolítico? A A, ela ela é uma alternativa correta sobre o período paleolítico. Então não é a resposta que a gente quer não é ela, porque a gente quer a resposta errada. Então, ó, os homens desse período eram nômades e viviam essencialmente de caça e coleta. Exatamente. No período paleolítico, o ser humano ele era nômade e vivia essencialmente de caça e coleta. Tudo bem? Sim. Sim, Deu para entender? sim. Sim? Então tá. B. Uma descoberta essencial deste período foi a descoberta de como produzir o fogo. É a B. O fogo foi descoberto no período paleolítico? Não descoberto, né? É descoberto, porque já existiu o fogo. Lara, sai Acho que daqui. sim. Vai. Desculpa, eu tava brigando com a minha cachorrinha. Que ela tava tentando Acho que abrir a sim. porta. A descoberta do fogo foi no período paleolítico, tá, gente?
Por quê? O fogo já existia. Fogo, por exemplo, tinha fogo... Peraí, só um minutinho, deixa eu dar um grito na minha cachorra aqui. Olha a minha cachorrinha. Ó, gente, essa aqui é a Lara. Vocês estão vendo? Ela é a Lara, minha cachorrinha. Vai, continuando. Vamos continuar. Então, a descoberta do fogo foi no período paleolítico. O fogo já existia. Por exemplo, tinha queimadas nas florestas, né? Sei lá, dá um raio numa árvore, a árvore cai, pega fogo. Então, tem algumas queimadas que acontecem por acaso, né? Então, já existia o fogo. O que o ser humano vai fazer? Ele vai aprender a manipular esse fogo da maneira que eles queriam, certo? No primeiro momento, eles não produziam fogo, mas eles conseguiam usar o fogo para algum fim, para alguma coisa. Esse fogo que já estava pegando. Conforme o tempo, o ser humano ele foi aprendendo a produzir o fogo, a fazer fogueiras, a fazer o fogo, a produzir o fogo, tá? Então, a B, quando fala descoberta do fogo, é a descoberta do fogo pelo ser humano. Já existiu o fogo, mas daí foi a descoberta de como de como utilizar o fogo pelo ser humano, tá? C, então não é a B, tá? Porque a B tá correta. Então a gente não quer a correta, a gente quer a errada. C, usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça, cortar e fazer suas vestes. É a C? No período paleolítico, os seres humanos, né, eles utilizavam ossos, tá, e pedras para confeccionar ferramentas. Não é à toa que o período paleolítico é conhecido como período da pedra lascada. Eles utilizavam essas pedras lascadas principalmente para utilizar de alguma maneira, cortar carne de restos de animais e para utilizar como ferramenta também, etc. Então não é a C, tá? Gabriel, você tinha levantado a mão, quer falar alguma coisa? Cortei sem querer. Ah, tranquilo. Confundi os Então, botões. tranquilo. Eu também confundo direto aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, não é a C, tá? Não é a C. Então, só sobrou uma, não é? Que é a D. Neste período, domesticaram os animais, juntamente com mudanças climáticas que aumentou a temperatura terrestre. Por que que não é? Por que que a B é a alternativa errada? E por que que a gente tem que assinalar ela? Alguém sabe me dizer? A resposta está nas duas últimas perguntas atrás. Alguém quer me dizer? Alguém quer falar? Por que que a D é a alternativa errada e por que que a gente tem que assinalar ela? Não? Primeiro, lembra que na pergunta anterior, os animais eles foram domesticados no período paleolítico ou no período neolítico? Neolítico. Neolítico. Então, na pergunta 3, ele está perguntando o quê? As características do período paleolítico, não do período neolítico. A domesticação dos animais foi no período neolítico, não foi? Sim ou não? Sim, né? Sim. Então, só nessa primeira frase já dá pra gente ver que a pergunta D é a errada. Então, por isso que a gente tem que assinalar a D. Por que a 3 está pedindo? Está pedindo aqui, ó. São características do período paleolítico, exceto, ou seja, exceto
as três estão certas sobre o período paleolítico. A D é a única que está errada sobre o período paleolítico, porque a domesticação dos animais se deu principalmente no período neolítico, não no período paleolítico. Então não é uma característica do período paleolítico, é uma característica do período neolítico, tá? Errei por isso. Você errou essa? Errei por isso, Então, confundi. Achei que era para responder o que estava certo. Mas tá bom, já foi. Então, você viu que eu falei, lembra que eu falei que a gente precisa interpretar, né, as questões. Então, por exemplo, é uma pegadinha, não é essa? Se você não presta atenção porque é tipo uma pegadinha. Se você não presta atenção na pergunta, você assinala a que você acha que é a certa, mas não é a certa que a pergunta está pedindo. A pergunta está pedindo a errada. Eu coloquei de propósito essa pergunta para vocês, tá? Daí você fala assim, professor, você colocou de propósito pra gente errar? Não, não coloquei de propósito para vocês errar. Eu coloquei para ver como tá a atenção de vocês. Se vocês estão lendo certinho, se vocês estão lendo, tá? Então é importante aí vocês lerem e ver o que a pergunta está pedindo, tá? Não é porque é uma pergunta de múltipla escolha que sempre vocês precisam escolher a correta. Às vezes a pergunta está pedindo a errado. E nem a alternativa certa, que a pergunta quer. Ela quer a errada. Então, às vezes, porque eu não sabia o que era exceto. Exceto tipo, todas estão certas, exceto uma. Ou seja, somente uma não está. Tá? Tranquilo? Exceto é tipo, é, tudo bem, gente. Tipo, exceto é ao contrário, né? Exceto, ou seja, é uma, como é que eu posso dizer? Não, exceto uma, tá? Tranquilo? Eita, pera aí, rapidinho. Já vou colocar aqui. Vou transmitir de novo, pera aí. Que deu um probleminha aqui. Foi. Acho que agora foi. Vocês estão vendo minha tela de novo? Sim. Então, deu pra entender? Exceto é tipo uma exceção, tá? Sabe o que é exceção? Deu para entender. Deu? Então tá bom. Deu. Tá, então agora nas próximas perguntas que tiver exceto, vocês já vão saber que é tipo uma exceção, tá? É uma, é um caso à parte. 4. Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próxima aos rios, com a intenção de a. Utilizar a terra fértil para a agricultura. Hein? É A ou vocês acham que é a outra alternativa? Vamos ler de novo a questão. Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próximo aos rios com a intenção de a. Utilizar a terra fértil para a agricultura. Eu li o texto todo do período neolítico e não encontrei essa resposta. Tá, ó. Por que que é a... Porque o ser humano ele vai
para próximo aos rios, principalmente porque próximo aos rios vai se formar florestas, tá? Vai se formar florestas e também uma terra mais fértil para a plantação. E também eles vão utilizar a água dos rios para irrigar as plantações, tá? Eles vão utilizar a água para fazer a irrigação. Sabe o que é irrigar? Jogar água nas plantações, né? Porque planta precisa de água. A maioria delas, pelo menos. Então, eles utilizavam, eles se fixavam próximos aos rios, principalmente por conta que o rio era, primeiro, uma fonte de água para beber, segundo, porque era importante porque próximo aos rios tinha essa terra mais fértil, essa terra que dava para plantar melhor, com mais facilidade, tá? Então é a A, beleza? Beleza? Tá bom. Então, sempre que tiver alguma questão sobre o período neolítico, por que é esse... Eita, caiu meu fone. Sempre que cair uma pergunta e falar por que o ser humano do período neolítico parou próximo aos rios, foi principalmente por conta que era uma área mais fértil para plantação. Lembra que eu falei que no período neolítico vai ser quando o ser humano vai aprender a plantar? E para você plantar, você precisa de uma terra que seja fértil. E próximo aos rios vai ter uma terra mais fértil para a plantação. Tranquilo? Cinco. Beleza. Então, 5, a última questão aí. Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período neolítico. Então, a utilização de metais como cobre e bronze. Lembra que a pré-história existe em 3 períodos, tá? Um dos períodos se chama a Idade dos Metais. Não. Então não é a A, né? Também B. Então, não é a A. B. O nomadismo típico dos povos caçadores e coletores. Os povos nômades, eles eram do período paleolítico ou neolítico? Do Paleolítico. Do paleolítico. Então, não é a B. Por quê? A pergunta 5 está perguntando o quê? Qual foi o fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período neolítico? Se o nomadismo é do período paleolítico, então não é a B, né? C. A Revolução Agrícola. C. É a Sim, C. não é? É a C. Por que é a C? Porque lembra que eu falei, principalmente na pergunta anterior, o ser humano ele precisava de quê? Quando ele aprendeu a plantar, vai ser quando o ser humano ele não vai precisar andar em busca de alimentos. Ele vai aprender a plantar e ele precisa plantar em um lugar só, né? Ele não necessita ficar migrando toda hora para achar terra fértil para plantar. Se ele achar uma terra fértil, ali ele pode ficar a vida inteira dele plantando naquele pedaço de terra que vai dar alimento. Então, a revolução agrícola vai ser fator decisivo e o principal fator do período neolítico ali, principalmente para a sedentarização do ser humano, tá? O que é sedentarização? É quando você fica fixo num lugar só. Sabe quando sua mãe fala assim, você dá mó sedentário, não sai desse sofá, não sai desse computador, não sai desse celular, sabe? Minha mãe fala isso direto pra mim. Para de ser sedentário, vai fazer alguma atividade. Por quê? Quando alguém fala que você está sedentário, é porque você está muito parado. Nesse contexto aqui, a sedentarização é porque o ser humano ele não vai precisar mais andar, migrar toda hora, né? Ficar andando em busca de alimentos. Agora ele vai ficar fixo num lugar só e nesse lugar ele vai conseguir plantar os alimentos dele e também vai conseguir fazer a domesticação dos animais, principalmente a pecuária e o pastoreio, tá? Então a 5 é a C.
D, não é porque a Revolução Urbana e a formação dos impérios vai ser mais para frente. E a formação de religiões monoteístas também. Monoteísta é religião que acredita em um Deus só, tá? Aqui foi a 2 foi a B, né? E a 1 foi a B também. Então, gente, ó, depois que vocês assinalarem todas as perguntas aqui, Ô, vocês vão professor, colocar... Oi, posso tirar uma dúvida? claro, pode sim. Nomadismo é aquele que fica andando, tipo, indo e voltando? Não, Ó, isso, o nomadismo, ele vai andar em busca de alimentos. Ele vai ser nômade, tá? Vai ser por conta desse nomadismo, desse ser humano ser nômade, que no período paleolítico, o ser humano ele vai povoar alguns dos continentes, como, por exemplo, o continente europeu, o continente asiático, porque o ser humano ele vai surgir ali no continente africano. E por conta desse nomadismo, que ele vai precisar andar para conseguir achar alimentos, ele vai começar a chegar em alguns continentes, como por exemplo o continente europeu, o continente asiático, o Oriente Médio e assim por diante, tá? Então, nomadismo vem de nômade, que esse ser humano ele ficava andando para conseguir alimentos, beleza? Tá bom, professor, obrigada. De nada. Aí, que nem na pergunta 1, tem esse pendularismo, né, que tá na... Vocês não vão aprender isso agora, vocês vão aprender isso mais pra frente, em outros conteúdos. Mas, por exemplo, o movimento pendular é, por exemplo, o que a gente vive, a maioria das famílias aqui em Morato vive, né, para quem trabalha fora de Morato, que é pegar o trem e ir para São Paulo e voltar. O movimento pendular é isso, de pêndulo, né, de vai e volta. O nomadismo, ele não faz esse movimento de vai e volta, ele só anda em busca de alimentos. Tá? Tranquilo? Tá bom, professor. Foi, Gabriel, pode falar. Professor, o que da pergunta 5 está escrito tecnocrático, algo assim. O que é isso? Sim, tecnocráticos, né? Isso. Então, vai ser a formação dos impérios baseados principalmente na tecnologia, né? Na tecnologia que eles produziam, certo? Certo. Tranquilo? Então, ó, depois de todas as perguntas aqui que foi assinalado, né? Depois de colocar o nome, colocar a série, assinalar todas as perguntas, eles vão clicar em enviar. Certo? Enviou. Apareceu aí para vocês? Sim, né? Aí vai aparecer aqui, ó. Caso queira saber como foi seu desempenho, clique em ver resultado. Aqui, na verdade era para aparecer ver pontuação, eu coloquei errado. Mas vocês vão clicar aqui, ó, ver pontuação. Aí vai aparecer o que, ó, tá vendo? Eu tirei 10 de 10. Vocês me ajudaram a tirar 10, gente, ó. Muito obrigado. Muito obrigado, vocês me ajudaram a tirar 10. Então, ó, aqui total de pontos, lembrando que cada questão vale 2. Aqui, ó, vai aparecer a pergunta correta. Se você acertou, se você acertou, vai aparecer em verde uma setinha. Se você errou, vai aparecer em vermelho um xizinho. E também o feedback, tanto para quem errou quanto para quem acertou. Então vai ter aqui, ó, B, né, da pergunta 1. A agricultura exige um estilo de vida sedentário, ou seja, modo de vida em que o indivíduo não esteja mudando o tempo todo de lugar. Por sua parte, o nomadismo se caracteriza pela mobilidade, algo compatível com as atividades de caça e coleta de frutos. 2. A B. A domesticação de animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Porque, ó, no Paleolítico Superior, ou seja, no período paleolítico, os seres humanos conseguiram domesticar certos animais e plantas. Essa tarefa exigia sedentarização de populações. Assim, a próxima etapa, o período neolítico, seria caracterizada pelo aperfeiçoamento das ferramentas para cultivo e criação de animais,
bem como a produção de cerâmica, que permitia guardar os alimentos. 3, né? Aquela pergunta que eu falei que a gente precisava ver a resposta errada. Por que é a D? Nessa questão, você deve marcar a alternativa errada. A domesticação de animais começou no período neolítico e não no paleolítico. E, portanto, essa afirmação não é verdadeira. Uma alternativa que pode causar confusão é a letra A. Porém, no período paleolítico superior, os seres humanos não eram sedentários, e sim nômades. Aliás, por isso viviam de caça e coleta de frutos. Beleza? 4. A. Né, utilizar a terra fértil para a agricultura. Com o fim da era glacial, mais rios formaram-se, e com isso, em sua volta, uma terra fértil para plantio. Com o passar do tempo, os seres humanos criaram canais de irrigações, ou seja, formas de pegar a água do rio e conseguir fazer a irrigação das plantações, além de uma fonte constante para beber água. 5. A Revolução Agrícola. A Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola fez com que o ser humano descobrisse que poderia se alimentar a partir da plantação de alimentos, o que fez a população aumentar e cada vez mais se organizar coletivamente para a produção de alimentos. Certo? Tranquilo? Deu para entender aí? Deu. Sim? Então, gente, ó, é isso, tá? Eu vou até fechar aqui o compartilhamento da tela para ficar só eu aqui na tela para ficar melhor, tá? Então, o que acontece? Na aula de hoje foi mais essa aula de revisão mesmo, de correção dos exercícios. Para quem não fez, corre lá para fazer, tá? E eu vou falar sobre o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o período do Egito Antigo, que vai ser uma das primeiras civilizações da nossa história, junto com Mesopotâmia, junto com Grécia e Roma, e fenícios, os persas, e todas essas primeiras civilizações. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar as primeiras civilizações da história, tá? As primeiras sociedades da história. Até agora nós estudamos o surgimento, a origem do ser humano e como que ele fez para começar a se organizar socialmente, o que ele fez para começar a se organizar, certo? Deixa eu acender a luz aqui porque eu tô muito vermelho, não tô? É porque eu tô com roupa vermelha e a minha cortina é vermelha. Até abriu aqui um pouco. Tá, eu tô muito vermelhão. Enfim, o que acontece? Nós iremos começar a estudar as primeiras sociedades que se formaram a partir de agora. Na partir da próxima aula, já iremos falar sobre o Egito Antigo. Para quem antes estudou, eu já mandei a sequência didática e as imagens lá em PDF. Para o sexto dia eu vou mandar agora. Agora acabou a aula, eu vou mandar já. Para vocês já começarem a estudar, a ler, assistir os vídeos sobre o Egito Antigo, para que na próxima aula vocês já chegam tirando dúvida comigo, né? Eu vou explicar o conteúdo tudo certinho e vocês já chegam sabendo mais ou menos o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Tranquilo? Sim. Então tá. Sim. Então eu vou mandar. Para quem já recebeu quem é do sexto D já recebeu as imagens, sequência didática com tudo escrito, tudo bem. E já vai estudando. O sexto G eu vou mandar agora, tá? Para acabar a aula, eu já mando as imagens e a sequência didática para vocês lerem. E no final da sequência didática já vai ter os vídeos lá, tudo certinho, com o link. Aí é só vocês clicarem no link para assistir os vídeos. Beleza? Tranquilinho? Curtiram a aula de hoje? Sim. Sim. Eu gostei. Gostou? Eu fico feliz. Eu fico muito feliz que vocês participem, sabe? Porque, pelo que eu vejo aqui, todo mundo que participa já participa todas as aulas, né? Ô, professor, Oi. a minha mãe também gostou da aula porque ela tá do meu lado e assistindo a aula comigo. Sério? Manda um beijo pra ela. Eu gosto.
Tá bom. Fala pra ela que quando ela quiser assistir todas as aulas que ela quiser assistir, pode assistir, tá? Fique à Tá bom. vontade. Tá bom, professor. De nada. E, bom, fico muito agradecido que vocês participem da aula. Eu fico muito motivado, muito orgulhoso de vocês. E é isso. Eu sei que tá difícil estudar de casa, sei que é difícil esse momento que a gente está passando, mas tudo isso vai passar e a gente precisa seguir firme, seguir resistindo para que a gente consiga estudar da melhor maneira possível, tá? Então é isso. Para quem está acompanhando o Centro de Mídias, tem as atividades lá para fazer, para quem não fez ainda. Tá? É bem facinho as atividades do Centro de Mídias, então façam, é bem facinho mesmo. De todas as matérias, não só de história, tá? Façam de todas as matérias. E, enfim, muito obrigado, agradeço. Eu vou mandar o conteúdo para vocês, para quem eu já mandei, tudo bem, para quem não mandei ainda, vou mandar. E continue estudando e se dedicando, porque é o futuro de vocês, tá? Muito obrigado, gente. Professor, pergunta, tá escrito aqui gravando, Oi. tá gravando a minha tela? Não, tá gravando, eu tô gravando, mas tá gravando praticamente só eu. Tipo, o que vai aparecer Eu vocês tava é só a entendendo aqui, voz. eu não entendi. Achei que O eu tava que... gravando eu, sem querer. Não, tá gravando a sua voz tá saindo na gravação, tudo bem? Tudo. Então, beleza. Então, quando eu colocar lá no YouTube, pra todo mundo assistir, aí vai aparecer sua voz. Ô, Beleza? professor, você vai mandar o link do vídeo quando você postar no YouTube no grupo? Vou mandar no grupo. Tá bom. Que nem eu falei que nem eu pedi desculpa pra vocês no começo da aula, eu não mandei ainda. Eu ia mandar ontem, só que daí eu fiquei sem internet o dia inteiro, então foi difícil. Então eu vou ver, até o final dessa semana eu mando todas as gravações de todas as aulas que eu fiz, tá? Tá bom. Tá bom. Tá? Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tá bom. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Qualquer Professor, dúvida, pode. obrigada. Oi? Ó, bom, qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou tentar responder. Não, 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 não prometo que eu vou responder na hora, porque é muita mensagem, eu estou trabalhando também. Mas podem mandar mensagem qualquer hora aí que eu vou tentar responder assim que possível. Beleza? Muito obrigado. Tá bom. Até a Tchau. próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, 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 gente. professor. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.